Alívio cômico, um papel perigosíssimo para um ator dentro de um mangá. Porque é muito fácil ele dizer, que legal esse personagem, eu adoro esse anime. Pra cair, nossa, que saco esse personagem, eu odeio esse anime. Eu vou voltar a ver Fullmetal porque lá não tem essas palhaçadas. Ainda mais pra um ator no primeiro trabalho, que é o caso do Zenitsu. Ele tava vivendo aquele momento desesperado de fechar qualquer coisa porque ele sabia que ele tinha talento. Ele só precisava de uma oportunidade. Então o contrato do Zenitsu é aquele tipo de contrato que envolve muito trabalho e pouco dinheiro. Porque dentro de Kimetsu no Yaiba, ele é todos os tipos de alívio cômico. Ele precisava ser um comediante completo. Ele era o cara mulherengo mais apaixonado e também era o covarde, porque o Zenitsu nunca foi covarde, ele só era sensato. Se coloca no lugar dele, tendo que lutar contra um monte de demônio no meio do mato de noite, e os demônios no Japão, eles não estão de sacanagem. Não é igual aqui, que a pisadeira vem pisar na tua barriga no meio da noite porque tu comeu uma pizza família sozinho. Não tem um espírito que fica lambendo prato na tua pia. Lá os fantasmas te pegam no banheiro, te fazem um quiz sobre papel higiênico e dependendo das suas respostas, ele te Kimetsu e se for outra resposta, ele te Yaiba. É como se fosse uma pergunta de show do milhão, só que é um daqueles programas que está sendo patrocinado e o Silvio Santos vai te perguntar qual é o papel higiênico que tem a melhor folha tripla. E mesmo que você responda, neve, o Silvio Santos pega e te dá um tiro. Eu dentro da minha própria casa, se for de madrugada eu estiver aqui no banheiro, eu não olho pra frente, eu olho pra baixo em sinal de respeito e deixando claro que eu não quero contato. E ainda fico ouvindo um videozinho no YouTube pra eu me garantir que eu não tô sozinho. Se precisar, eu ainda vou um pouco mais longe e falo sozinho também. Pro fantasma já olhar e pensar, pô, coitado, ele já tem problema demais. De dia ele não é assim não, de noite ele fica birutinha, deixa ele que ele já tem coisa pra resolver. E esse papel de alívio cômico ia ficar péssimo nesse arco final do mangá, porque como é que você ia aguentar o Zenitsu gritando o tempo inteiro Nezuko-chan dentro do castelo do Muzan? O condomínio tem cara de que não teve um trabalho melhorando a acústica, então todas as lutas que a gente viu ia ter de fundo o Zenitsu gritando o nome da Nezuko e gritando que tava com medo. Agora eu vou trazer um pouquinho de bastidores, né, uma fofoquinha por trás das câmeras pra vocês. O ator do Zenitsu, ele queria tentar aproveitar um pouco mais essa oportunidade que Demon Slayer tava dando pra ele. Ele precisava ter pelo menos uma chance de mostrar que ele consegue fazer mais do que humor, que ele é algo além dos... Ele consegue partir essa barreira. O Zenitsu, pra isso, conversou com dois amigos de trabalho dele. O Usopp, que ensinou pra ele que se você é bobão e idiota o tempo inteiro e de uma hora pra outra você faz um personagem maneiro, você gera um contraste. E aí a mínima maneirice que você faz nem precisa ser muito. Qualquer coisinha já te coloca num lugar muito maneiro. Vídeo Usopp com toda a questão do Sogeking, que não existem provas concretas ainda, mas eu tenho certeza que o Sogeking e o Usopp pelo menos são primos. E outra pessoa com quem o Zenitsu conversou foi o Jinwoo do Solo Leveling, que foi um cara que mostrou pra ele e pra gente que se você for maneiro o suficiente e extremamente bem animado, você não precisa de mais nada. E foi aí que o Zenitsu conseguiu a nova personalidade dele. Focado e farmando ego mais aura. Eu hoje já me acostumei a falar, tá? Eu ontem escrevi, achei ridículo, né? Mas aí hoje eu já falei mais... Eu senti que saiu, mas eu senti que tá aqui ainda tô... Tem que falar o linguajar da galera da internet. Ah, hoje eu vi um difissão aí no Twitter que tinha alguém te perguntando. Era uma sigla. As pessoas, meu Deus, o que é isso? Não sei o quê. Tem também aquela questãozinha lá do avô do Zenitsu ter usado a Seppuku no Kokyu Ichinokata porque o outro aluno dele tinha virado um Oni. Mas eu acho que não foi isso não. E a gente vê que o Zenitsu ele já tava pronto pra brigar, porque quando o Muzan chama todo mundo pra ir pro condomínio dele, o Zenitsu já cai com o olhar de anjo caído. Essa é nova, hein? Tu conhece essa? Não. Tem essa aí, Olhar de Anjo Caído. Essa eu tive que pesquisar, porque eu não sabia o nome que era. Eu já vi o pessoal falando, mas não sabia o que era. Então, por favor, parem de criar nomes pra coisas que já tem nome. Olha pra mim, pra você entender o que é Olhar de Anjo Caído. É o que aparece a parte branca do olho. Que é meio assim. Ah, tá. Sabia não. Que eles chamam também, acho que de olhar de caçador. Eu não sei, tudo tem nome, cara. Não é aquele que a pessoa é uma pessoa ruim? Como é que era? É, também tem isso. Isso daí é verdade. Isso daí é verdade. Eu vi uma vez, vi em meu TikTok, que quando você tem a parte de baixo do olho aparecendo assim, cuidado, hein? Significa que você é um vampiro de energia. É Sampaku Eyes. Olha aí. Em São Paulo deve ser um sucesso, hein? E quem é esse outro aprendiz que virou um Oni? Quem é o Kaigaku? Ele é um Zenitsu incompetente.
porque ele é um covarde que não é divertido. Ele é um covarde dramático e é um plot que já foi utilizado por todo mundo, então ele é só mais um na fila do pão. É tipo você ser órfão e abandonado pelo governo de Konoha em Naruto. Quando o Zenitsu encontra o Kaigaku, ele já começa a falar pro Zenitsu várias ofensas ad hominem, que o meu Google Docs traduziu pra Eminem na primeira vez que eu digitei, porque esse é um termo que já caiu em desuso de 2015 pra cá. Eu queria que a gente voltasse, eu sinto falta da época do não gostou? Me panha. Lembra do me panha? Nunca ouvi isso. Que isso, Laura? O que me põe? Me bate. Não gostou, me bate. É tipo isso, só que não gostou, me panha. Nossa, eu nunca ouvi isso. Que isso, Laura? O que é que você tá andando? Eu morei nos lugares diferenciados quando era mais novo. Mas o me panha, você não panha a pessoa que te propõe isso. É igual a pessoa que fala, me dá 10 socos, eu dou um só. Tu não dá. Porque ela tem uma confiança nas palavras que não vale a pena. Caraca, nunca ouvi o me panha. O Kaigaku usa meia página, 6 balões de fala e o Zenitsu só com uma metadinha já usa a retórica no Kokyu. E saiu jogando tudo na cara dele. Aí o Kaigaku fala que, mas isso não é problema meu. Como tudo que ele faz não é problema dele, né? Porque esse moleque só não tá envolvido em mais plot errado do que o Muzan. Porque ele tá na história do Ryomei e ele também tá na história do Zenitsu. Se Kimetsu tivesse mais 3 capítulos, ele revelava que era um irmão perdido do Tanjiro. Espera só um pouquinho, espera só um pouquinho. Ele espera também, não espera? Ele espera. Dá uma olhada se você está inscrito nesse canal, se você já deu like, se você deixou um comentário. Vê também se você ativou o sininho pra você receber as notificações. E aos membros desse canal, obrigado. Considera virar membro também. Tem várias vantagens de ser membro que estão todas na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo também tem meus outros projetos, como por exemplo, o Aconteceu com um Amigo de um Amigo Meu, que é o meu podcast junto com a Laura. Então se você gosta das nossas interações aqui, você vai ter sempre um episódio de 1 hora pra ver isso. Então tá tudo na descrição, dá uma conferida. Eu juro que eu não interrompo mais o vídeo nesse vídeo, mas os próximos eu vou interromper. Então beijo, tchau! E o Zenitsu fala que o que aconteceu com o mestre deles foi culpa deles, porque nenhum deles foi bom o suficiente pra dominar a respiração do trovão e ser um sucessor, porque o Zenitsu só sabe a primeira forma e esse moleque sabe todas as outras. O Kaigaku faz mais um ad hominem e fala, não me compara a um lixo que nem você! E aí o Zenitsu já manda o, não gostou? Me panha. E o Kaigaku vai pra apanhar e saca a espada dele e usa a Kaminari no Kokyu, Shi no Kata, em Rai, que é só um negócio lá que faz aparecer um monte de raio preto. Não fica claro por que ele faz isso, porque ele não acerta o Zenitsu, mas pra quem tem os olhos mais observadores, pra quem tem um, como é que é o nome lá? Sampakuais, você consegue ver que ele usou isso pra poder sacar essa espada, porque esse moleque está com uma katana nas costas, igual um idiota. Então ele não ia conseguir tirar daqui. Então ele provavelmente teve que ficar segurando, puxando a bainha pra baixo, fazer isso aqui com a mão e usou isso pra esconder o que ele tava fazendo. Vocês precisam prestar atenção. O Zenitsu passa por ele e fala, muito lento, seu lixo. E começa a escorrer o predileto do pescoço do Kaigaku. E aí Kaigaku, que não é otário, começa a tentar usar a tática do Akaza antes do Akaza, que é ter um flashback pra ver se a gente simpatiza com ele. Mas é muito ruimzinho o flashback dele, deixa muito a desejar, porque é só ele com medo do Lua Superior 1, bebendo o sangue dele pra poder virar demônio. A essa altura do mangá, até o casaco xadrez do Tanjiro já passou por plot mais triste que isso. Ele continua tentando se convencer de que o Zenitsu é fraco, e o Zenitsu, mesmo discutindo, mesmo gritando, continua centrado, focado com a atitude de não gostou, me panha. O cara é um ator completo, ele conseguiu fácil mudar a personalidade dele pra uma personalidade mais maneira, de uma hora pra outra. Eu queria ter conseguido fazer isso quando eu saí do fundamental pro ensino médio. Mas infelizmente, eu já gostava de Naruto nessa época, eu ainda vi no Yasha, então não deu pra mim. O Kaigaku usa outra Kaminari no Kokyu, não sei o que lá no Kata, e dá mais 5 golpes no Zenitsu e parece que só um pegou de levinho. Aí ele usa a San no Kata, que é pra poder mostrar pra gente que ele sabe todas, menos a primeira. Porque ele já usou a Shi, a Ni e a San. Isso é na intenção de tentar forjar uma falsa força ali pra gente ficar pensando, caramba, ele sabe todas. E o Zenitsu só sabe uma, talvez ele seja mais forte que o Zenitsu. E do nada, o Satoru Gojo do Kaigaku começa a aparecer. Porque no meio de uma discussão ele fala que pra ele quem está certo é quem valoriza ele, quem não valoriza tá errado. Dá pra fazer um spin-off só com o ego desse homem. Agora ele usa Go no Kata e começa a se vangloriar, falando que os golpes dele racham a pele, rasgam a carne,
queimam. O cara tá igual a gente montando ficha de RPG e querendo ter tudo. Escolhe uma coisa só, irmão. Agora, esse negócio de deixar a pele rachada, que isso aí é ressecamento, o Zenitsu vai ter que gastar um dinheiro depois fazendo skincare. Aí, não satisfeito, ele acerta o Zenitsu de novo com um golpe de página dupla e fala mais uma vez: os meus golpes queimam a carne, racham a pele. Cara, a gente já entendeu, tu falou uma página atrás. Calma. O Zenitsu, ele tá igual o olhar dele que eu falei mais cedo, caído. E enquanto ele cai, ele começa a ter um flashback que agora sim é um flashback que dá pra gente simpatizar com ele. Nenhuma luta de Kimetsu no Yaiba tá completa se não tiver um flashbackzinho pra gente simpatizar e dar aquela choradinha. Ele lembra que pra ele o Kaigaku era especial. Só que parecia que nada do que ele fizesse deixava claro pro Kaigaku ou que era o suficiente do quão especial ele era pra ele. E aí ele pede desculpa pro avô dele, pede desculpa pro Kaigaku e fala: é aqui que a gente se separa. E o Zenitsu vai pra cima do Kaigaku com a página dupla completa. Nessa palhaçada que o Kaigaku fez, que é só... Sabe quando a página é só 4/5 da página? Aí tem uns balãozinhos aqui do lado? Não é essa palhaçada. O Zenitsu pegou página cheia e faz o Kaminari no Kokyu Shichi no Kata Hono Ikazuchi no Kami, que em tradução livre é respiração do trovão, sétima forma. Não gostou? Me ponha! O casaco do Zenitsu rasga todo e voa a cabeça do Kaigaku pra longe. Junto com ela, rasga aquele cordãozinho dele que ele usa desde criança. Então isso aí vai ser difícil de repor. Tem cara de que tem um apego emocional envolvido. E começa a Kaigaku: eu sabia! O velho ensinou coisas pra você que ele nunca me ensinou! Eu sabia que eu era injustiçado! Só que o Zenitsu responde e ele fala: irmão, essa aqui fui eu que criei! Não sou igual você, incompetentezinho, que tudo que tu sabe tem que ter alguém te ensinando, segurando tua mãozinha, não! Eu aprendi isso aqui sozinho! Eu que criei isso tudo, porque sabe por quê? Porque eu sou melhor que você. Não gostou? Me ponha. É isso. Viu como é que funciona? Porque serve em qualquer situação, cara. Eu tô até surpreso que demorou tanto tempo pra eu falar não gostou, me ponha aqui. Quantos vídeos eu podia ter usado isso? Não gostou, me ponha. Ai, daqui pra frente? Não posso usar direto não, porque nesse vídeo eu uso o tempo inteiro. Eu já gastei todos os usos desse vídeo, já falei 3 vezes só aqui. Fora as nossas conversas paralelas que não estão no texto. Isso é o que eu queria que o Zenitsu falasse. Mas infelizmente ele só tá caindo com um olhar triste. E ele fala que criou essa técnica na intenção de finalmente poder lutar de igual para igual com o Kaigaku. E o Kaigaku tá indignadíssimo porque o Zenitsu criou uma técnica, mas tá contente ao mesmo tempo porque o Zenitsu tá caindo e ele tá lá no Dio e o chão tá lá no Slayer. Mas o Yushiro quer que o Kaigaku tenha o final que ele merece e chega pra salvar o Zenitsu. Mas antes, ele para na cabeça do Kaigaku pra dar uma lição de moral nele. Só que parece que ele ficou em dúvida de qual lição de moral ele queria dar, porque ele para do lado da cabeça do Kaigaku e fala: quem nada dá, nada recebe. E podia ter acabado aí. Tava ok, deu pra entender. Só que ele fala logo depois: apenas querer no Aqui? Só que ele fala logo depois: apenas querer no final não significa nada. Ah, não. Só que ele fala logo depois: apenas querer no final. Pô. Só que ele fala logo depois: apenas querer no final. Só que ele fala logo depois: apenas querer no final. É o mesmo que não ter nada. Só que ele fala logo depois: apenas querer no final é o mesmo que não ter nada. Falei, né? Show. E depois vem mais um balãozinho pra poder completar o raciocínio. É porque é incapaz de criar qualquer coisa. E ainda encerra com: morrer sozinho é patético. E vai embora. Aí corta pra ele cuidando do Zenitsu e ele fala: eu preciso cuidar das rachaduras no rosto dele, porque já já elas vão pegar nos olhos. E isso que ele falou pro Zenitsu, pra mim, é pior do que tudo que ele falou pro Kaigaku. Imagina isso, você acaba de acordar numa luta e é obrigado a ouvir que se não te curarem rápido, tu vai ficar cego. E aí o Zenitsu desmaia e tem uma visão dele com o avô dele num lindo jardim. Ele conta que ele não conseguiu se dar bem com o Kaigaku, ele não conseguiu virar o pilar do trovão enquanto o avô dele ainda tava vivo, e o avô dele só fala pra ele: tá tudo bem, eu tenho orgulho de você. Isso tá com cara de que o Zenitsu não vai ficar vivo. Parece coisa de quem morreu. E você vê como é que são as coisas de família, né? Porque pra orgulhar o avô dele, ele precisou mudar de personalidade, criar uma técnica e derrotar o amigo de infância dele. Que situação mais relação familiar do que isso? E agora é só o Zenitsu voltar à personalidade normal dele, porque ele já tem toda essa luta de portfólio. Pra ficar melhor do que isso, só se depois do final de Kimetsu no Yaiba eles revelarem um plot musical em que o Zenitsu precisa cantar e dançar. Eu sei que o vídeo acabou, mas por que você não vê esse vídeo? E essa playlist Esse aqui foi escolhida a dedo que é uma playlist que também é pra você. Se inscreve no clipe. Você não vê esse aqui? Se inscreve no canal, vira membro.
Assina o Apoia-se. Vê a playlist. Apoia o canal. Vai que tem alguma coisa que você Clique em mim. gosta. Aqui, ó, Sabe? em mim, pra se inscrever. Clique em mim. Ou ali. Clique em mim. Pode ser aqui.